Olá, boa tarde para todos vocês. Vamos dar continuidade no assunto de semana passada, né? Semana passada nós vimos, né, a modalidade, as classificações da morte, tá? Vamos dar continuidade. Essa matéria é a matéria da tanatologia, é uma matéria que nós precisamos estar super afiados, porque é algo que vai aí nos seguir, né, em toda a nossa vida profissional. Hoje nós vamos ver a formalidade, o tipo, né, de necrópsia clínica e a necrópsia forense. Então nós temos aí, né, formalidades. Necrópsia clínica, morte naturais, enfermidades e sem nenhuma suspeita. Termo de permissão dos familiares ou responsáveis. Necrópsia forense ou obrigatória, independente de autorização dos familiares ou responsáveis. Então, como vocês puderam ver, né, existem dois tipos de necrópsia, a clínica e a forense, né? A clínica, para ela ser feita, precisa-se, né, de uma autorização do familiar. Como assim, professora? Por exemplo, alguém que entra em óbito em casa ou no hospital, por exemplo, isso não é responsabilidade do IML. Esse corpo, né, se não for uma morte suspeita, ele não precisa ir para o IML. E aí, para ir para o IML, para ser feito esse pedido, precisa ser feito esse pedido por alguém responsável, tá? Daquele corpo. Agora, a necrópsia forense, ela é obrigatória, independente se o familiar concordar ou não. Alguém que morre, né, por uma morte suspeita, que morte é essa? Acidente, fugiu a palavra, mas vamos lá. Acidente, homicídio, suicídio. Então, realmente, essa pessoa precisa ir para o IML. Fenômenos abióticos imediatos: inconsciência, insensibilidade, imobilidade, abolição do tônus muscular, face hipocrática, máscara da morte, inércia, relaxamento dos esfíncteres, dilatação das pupilas, que é chamado de midríase, cessação da respiração e cessação da circulação. Nós vimos os fenômenos abióticos imediatos. Tem que ter muito cuidado, porque quando eu falo de fenômenos imediatos, eu tô falando que vai acontecer imediatamente. Tipo, a pessoa entrou em óbito e o fenômeno, a característica vai estar ali naquele indivíduo, tá? E quando eu falo isso, eu falo da dilatação da pupila, que nós chamamos de midríase, né? O que é pupila, professora? Ó, essa bolinha bem pretinha no meio do olho é a pupila. Ela faz a dilatação quando alguém entra em óbito, sendo uma morte cerebral, tá? Essa pupila, ela dilata porque o encéfalo entende que é como se fosse um apagão. É como se aqui, ó, tivesse apagado. Então, a pupila, ela faz essa dilatação. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, né, em filmes, não sei. Quando alguém chega no hospital e o professor não, o médico pergunta assim: quanto tempo está desacordado, né? E a pessoa normalmente fala, sei lá, 40 minutos. Ah, tem, sei lá, 5 minutinhos, acabou de desacordar ali dentro do carro, dentro da viatura, dentro da ambulância. E o médico, ele tira uma lanternazinha e ele faz ali, né, um movimento no olho da vítima para poder ver se tem reação da pupila. Se não tiver mais reação dessa pupila, né, é constatado a morte cerebral. Mas se a pupila ainda ela contrair, né, ou dilatar, ter algum tipo de reação, é porque ainda tem atividade cerebral, tá? E também uns fenômenos abióticos imediato
é o relaxamento dos esfíncter. O que é isso, professora? É quando, né, uma pessoa, por exemplo, ela fica toda suja de fezes por conta dali do momento do óbito. Isso é normal, tá? É o relaxamento dos esfíncteres, que são músculos, né, que fazem a contração. Ali, no caso, eu tô falando do ânus, né, faz a contração ali no ânus, tá bom? Cessação da respiração, não tem mais respiração, e cessação da circulação, que também não existe mais circulação. Então, esses são os fenômenos abióticos imediatos. Vamos ver os fenômenos abióticos, no caso, mediatos, que vai acontecer. Então, vamos lá. Nós estamos vendo aqui agora, né, os fenômenos abióticos consecutivos no caso, mediatos, consecutivos ou mediatos, tá? Os principais são manchas de hipóstases ou livor de hipóstases, pode vir assim, tá? A desidratação cadavérica, o resfriamento do corpo ou algor cadavérico e a rigidez cadavérica ou rigor cadavérico. Então, aqui está no conceito mais fácil de entendimento, porém pode vir falando sobre livor, algor e rigor, que tem a mesma nomenclatura que mancha, resfriamento e rigidez, tá? Galera, então, vamos lá, vamos falar, né? Primeiro tópico, livor cadavérico, tá? Isso acontece já no início, pós-óbito, nas primeiras horas. Isso acontece por conta do acúmulo de sangue. E lembrando que esse acúmulo de sangue, ele vai ser conforme o cadáver, né, estiver. Se ele estiver no caso, em posição... Gente, olha quem tá aqui comigo. Vem cá, Lucelena. Ai, meu Deus. Lucelena tá aqui assistindo aula, né, juntinho. Mas vamos lá. Se o cadáver tiver em posição dorsal, que posição é essa, professora? Estiver com as costas, né, na superfície, esses livores, eles vão se instalar na parte de trás do corpo, tá? Se ele estiver em posição frontal, esses livores vai se instalar na parte da frente do corpo, tá? Lá do lado, que no caso é posição lateral. Bom, então, conforme a gravidade aí, né, esse sangue, ele vai se acumular aonde estiver contato com a superfície e vai aparecer os livores ou manchas de hipóstases, tá? Lembrando que depois das 8, 12 horas elas se tornam fixas e elas só vão sair com o procedimento, que é o procedimento da tanatopraxia, tá bom? Outra característica, né, o algor cadavérico, que é o resfriamento. Também se inicia logo nas primeiras horas pós-morte, tá? Por conta aí, né, das células musculares do corpo. Depois de algum tempo, aquele corpo ele vai ficar com a temperatura ambiente do local onde que o cadáver se encontra, tá? Lembrando que existem exceções. Se o cadáver tiver, né, numa via expressa debaixo de um sol de 40 graus, ele vai demorar um pouco mais para poder acontecer o resfriamento naquele corpo, tá bom? E aí também tem a rigidez cadavérica, né, ou rigor cadavérico, que acontece também nas primeiras horas, tá? 1 a 2 horas vai acontecer isso. E essa rigidez, ela vai começar a se instalar na parte da mandíbula do cadáver. Depois ela passa para os membros superiores, depois inferiores, e ela vai começar a se desfazer ao contrário. Membros inferiores, superiores e, por último, aí a mandíbula do cadáver, tá? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês poderem ter melhor entendimento do que a gente está falando.